Olá, boa noite a todos. Sou Felipe Leite, da Fundação Cultural de Caraguatatuba. Prazer enorme estar de volta com vocês aqui no mais um bate-papo cultural. E hoje trazendo um tema que me deixa muito feliz, muito contente, que é a nossa cidade, né? Caraguatatuba, o aniversário dessa cidade. É uma cidade guerreira, de um povo guerreiro e que resiste às intempéries do tempo, às dificuldades, enfim. É com imenso orgulho que a gente vai estar batendo um papo hoje aqui com nossos convidados ilustres, que foram escolhidos a dedo, pessoas da terra, pessoas que amam a cidade. E nesses 165 anos, nada melhor do que celebrar com lembrança, com memórias, com coisas alegres, mas também com coisas difíceis que a cidade passou ao longo do tempo. Enfim, queria agradecer a nossa presidente, Silmara Matias, o nosso prefeito Aguilar Júnior e ao nosso público que vem prestigiando esse nosso projeto. Antes de começar, eu queria passar a palavra. Acho que ninguém melhor do que os próprios convidados para falar de si mesmo. E esse time foi escolhido a dedo, cada um com uma representatividade para a nossa cidade, né? Deixando o seu legado, deixando a sua contribuição. Eu vou começar aqui com o nosso querido Rodoaldo Facchini, Dadinho. Dadinho, eu queria que você falasse um pouco de você, para quem ainda não te conhece, o que eu acho difícil aqui na cidade, e deixar você à vontade, porque você é uma pessoa que, eventualmente, nos nossos programas, nos nossos bate-papos, sempre contribui com alguma lembrança, sempre contribui com alguma história, e não é à toa que você está aqui hoje. É um convidado que foi muito aguardado, e é um prazer recebê-lo aqui conosco hoje. Eu quero agradecer pessoalmente ao Felipe, à Fundac, a oportunidade que a gente tem de falar da nossa terra, da nossa cidade. Eu gostaria de começar falando não da minha pessoa, mas sim da família, porque eu acho que a gente tem que valorizar a família, certo? Valorizar a família. Meu pai veio em Caraguatatuba a primeira vez em 1910, com 11 anos de idade. De 1910 até 39 vinha uma vez por ano. 39 casou, era viúvo, casou com a minha mãe, em segunda núpcias, e aí vieram definitivo Caraguatatuba. Adquiriram uma pensão, a pensão Garrido, ali na rua Santa Cruz, em 39, e eu faço parte da primeira geração de caraguatatubenses. É importante também essa expressão caraguatatubense, que eu valorizo, é Caraguatatuba, certo? Sempre coloco isso em primeiro lugar. E nós tivemos uma participação muito forte. Daquele período para cá, quase todos os setores da nossa cidade, assim quase como todas as famílias que vieram para Caraguatatuba. Eu acho que nós vamos ter oportunidade na discussão dos amigos, dos companheiros que estão conosco aqui, nós vamos ter oportunidade de dizer aquilo que Caraguatatuba foi, aquilo que Caraguatatuba é, aquilo que Caraguatatuba será. E a nossa presença em todos esses momentos. Então, eu repito, o gentílico nosso é caraguatatubense, e eu não abro mão disso daí. Sou nascido em Caraguatatuba, como acabei de falar. Minha família toda, minha esposa é de Caçapava, mas veio morar em Caraguatatuba, por sinal recebeu o título de cidadã caraguatatubense, pelo serviço prestado na área social e da saúde. Fui técnico de laboratório do Adolfo Lutz durante 18 anos no posto de saúde de Caraguatatuba, companheiro da mãe do nosso amigo, Dona Vêmia, né, como outras pessoas de famílias tradicionais de Caraguatatuba. Posteriormente, me profissionalizei como técnico de segurança do trabalho, trabalhei mais 16 anos diretamente na Petrobras e mais 14 anos como terceirizado da Petrobras. Mas durante esse período todo nós convivemos com a nossa sociedade, com a sociedade caraguatatubense, seja na área social, seja na área esportiva, na área médica, na área educacional. A nossa família, como a família de quase todas as pessoas que hoje estão em Caraguatatuba, que lutam em Caraguatatuba, tem uma tradição de participação em todos os segmentos sociais. Mais recentemente, nós temos agora uma presença mais forte, uma luta mais forte na área de meio ambiente, com o nosso guardião, vai corresponder a isso daí, vai explicar o que está acontecendo em Caraguatatuba. Mas Felipe, nós agradecemos essa oportunidade, participamos de quase todos os eventos de Caraguatatuba, de 1940 para cá,
participamos de quase todos, mas não somos de exceção. Não somos de exceção em hipótese nenhuma, porque todos aqueles que estão em Caraguatatuba amam e respeitam essa cidade. Obrigado, Dadinho. Dadinho, eu tenho certeza que tem muito a contribuir hoje nesse bate-papo. Eu vou querer explorar um pouco do Dadinho mergulhador, um pouco do Dadinho que atuou na catástrofe, então daqui a pouco a gente vai levantar também alguns pontos aqui e eu tenho certeza que o nosso público vai gostar bastante. Eu vou passar a palavra agora para a professora Edna, minha vizinha ali do Camaroeiro. Cresci junto com os filhos dela e, enfim, é um prazer enorme tê-la aqui também hoje. Fala um pouco para a gente sobre você, a família, o trabalho que você desenvolve hoje. Pode ficar à vontade. Quero primeiramente agradecer o convite, Felipe, a Denise Lemes, minha amiga, né, a Fundac, e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou caiçara, né, sou nascida e criada na Praia do Camaroeiro. Como o Dadinho falou sobre a família, né, eu sou de família tradicional caiçara. Meu pai nasceu na Pedra do Sapo, ali na Martins de Sá. É o dito Chico, tem sempre que falar o nome dele, e eu sou neta do Francisco Colombiano, que era o Chico Vitorino, que foi o grande fazedor de canoas ali da Praia do Camaroeiro. E quando eles venderam as terras a Martim, eles então vieram aqui para a Praia do Camaroeiro, e é onde meu pai acabou constituindo a família. Minha mãe é de Aparecida do Norte. Nós somos uma família de 8 filhos, e ali eu vi meu pai criar com grande dignidade nós todos, né, todos formados, graças a Deus, e sempre da pesca, sempre na luta, e assim a gente foi criado ali na base do peixe mesmo, né? Na época não tinha as peixarias, meu pai e minha mãe vendiam os peixinhos na Avenida da Praia, né, na mureta ainda, né, Dadinho, você lembra bem disso? Nós pegávamos, né, a água do mar para poder lavar os peixes, então nós ajudávamos o pai e a mãe sempre naquilo que era necessário. E eu acabei casando, meu marido é de São José e acabou virando pescador, né? Acabou conhecendo a caiçara aqui e acabou virando pescador também. Sou mãe de 2 filhos maravilhosos e eu, desde os 12 anos, após a construção de um novo entreposto lá de pesca, eu fui para lá e fiquei durante 27 anos da minha vida lá no entreposto. E só que eu queria algo a mais, né? Eu vi as pessoas indo, coletando dados lá no nosso entreposto, da nossa história, e aquilo muito me incomodava, né? E eu falei, eu vou estudar, eu vou voltar a estudar. Quando meu filho fez 18 anos, eu voltei a estudar e acabei fazendo a faculdade de História e fui então falar sobre a minha história, né? O meu trabalho de conclusão de curso foi Histórias e Memórias dos Pescadores da Praia do Camaroeiro, onde eu trabalhei a minha história, a minha fala da minha mãe, do meu pai, da minha família, e eu pude então dar uma devolutiva para a minha comunidade daquilo, porque as pessoas vinham, colhiam todos os dados e acabavam não trazendo essa devolutiva. E eu amei fazer esse trabalho, né? Foi muito representativo para mim, eu pude falar tudo de mim naquele trabalho, né? Ainda tem muita coisa para falar, mas enfim. Hoje eu sou servidora pública, eu estou no momento afastada do meu serviço devido a um acidente que o meu marido sofreu na embarcação de pesca. Ele perdeu a mão direita no guincho do barco e eu tive que me afastar, né? E eu estou agora, a gente está lá no Camaroeiro de novo, mas eu acabei fazendo nesse meio tempo também a pedagogia. E no tempo que eu estava na prefeitura como auxiliar de desenvolvimento infantil, eu trabalhei então um projeto que você falou, né, do Pequeno Caiçara, né? Pode falar, pode ficar à vontade. O Pequeno Caiçara, o intuito maior era levar o cotidiano caiçara para as crianças. Eu queria atingir o ensino desde do berçário, do fundamental. Então, o que eu fiz? Eu trabalhava com as crianças todo o cotidiano caiçara, desde quando ele acordava, o que ele comia. Então, eu tenho os mini objetos que eu trabalhava com as crianças, então as formas de concha, a canoinha, o remo. Então, eu fazia toda uma representação do cotidiano da vida do caiçara até ele terminar, né, o dia. E foi muito gratificante, porque eu consegui trabalhar desde os bebês, de meses,
sabe? Tem fotos, tem muitas coisas. E eu fiz esse projeto na rede pública. A gente conseguiu fazer em algumas escolas, algumas apresentações. Cheguei a apresentar até na turma de mestrado lá da Unital, em Taubaté. Então, foi muito representativo para mim, foi gratificante fazer, e eu queria muito dar andamento nesse projeto. Esse projeto tem a ver com a Mala Verde? Aquele projeto que está desenvolvido, a Denise mencionou comigo, está no arquivo? Não. Não, esse foi um projeto que partiu de mim mesmo. Eu queria assim, mostrar o cotidiano daquilo que eu vi meu pai a vida inteira fazendo, o que eles comiam, tanto é que eu levava farinha de mandioca para eles de milho para as crianças comerem. Tem muitas crianças que não sabem nem o que é, então eu levo, entendeu? É bem... E isso em escolas da rede municipal? Isso. Na época eu trabalhava no CEI Messias Mendes, lá no Ipiranga mesmo, né? Só que daí começou a girar e aí eu acabei assim, em várias escolas aqui de Caraguá. Eu acho bastante importante isso, e a gente pode utilizar como exemplo os 2 contadores de história que trabalham para a Fundação, a Rita e o Ângelo. Eles têm diversos causos, diversos contos relacionados à cidade, e geralmente as escolas solicitam a participação deles para estar contando alguma coisa para as crianças, para estar encenando alguma coisa para a criança, e eu acho que esse projeto seu tem muito a ver com isso, né? Quem melhor do que você que vivenciou isso para falar sobre isso, para apresentar isso, como você disse. Às vezes as pessoas iam no entreposto de pesca coletar informação para depois passar a informação adiante, quase que terceirizando a informação. Exatamente. Quem melhor do que você para estar falando sobre isso? E a gente vai voltar a falar sobre isso, e antes eu vou passar a palavra para o nosso próximo convidado, seu Mário. O seu Mário também é de uma família tradicional, vai falar aqui, mas hoje também membro da Comissão de Literatura da Fundação Cultural, isso não pode deixar de mencionar, né? Fica à vontade, pode usar a palavra, senhor. Muito obrigado. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de agradecer com uma grande satisfação o convite aqui da Fundac, através do diretor de cultura, Felipe, para contribuir de alguma maneira com alguns elementos da nossa história, né? Eu sou caiçara, já de pai e mãe caiçaras, e para falar assim um pouquinho do histórico da chegada da minha família aqui, começa com o meu avô, pai do Altamir Tibiriçá Pimenta, do qual eu sou filho. Ele chegou em 1893, aqui em Caraguá, vindo de uma revolta no Rio de Janeiro, do segundo presidente da República, Floriano Peixoto. Ele fazia parte de um grupo que contestava o presidente Floriano Peixoto, que tinha assumido, depois de Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, e felizmente ele protestava, para mim pelo menos, por uma maneira mais democrática de exercer a presidência. Chama-se Revolta da Marinha ou Revolta da Armada, e está na história. Então ele veio para cá, primeiro para São Sebastião, e meses depois ele se instalou na fazenda Mococa, depois comprou uma outra fazenda Cocanha com um sócio. Na época não era assim tão absurdo, né, o preço das terras, e aí ele veio com a primeira mulher, que era uma italiana, e teve 8 filhos com essa italiana, e posteriormente ele se casou com a minha avó, chamada Generosa Rita Nunes, ela é da família Nunes de Ubatuba, e teve mais 8 filhos com a minha avó, então teve 16 filhos. E a gente praticamente
principalmente através do meu pai, que era o filho mais velho desse segundo casamento, ele era uma pessoa assim, de um conhecimento autodidata que provocava uma certa admiração quando a gente era adolescente, do meu irmão, minha também, porque ele era muito interessado por praticamente tudo, por direito, por poesia, e era uma figura assim, isolando de figura como pai, uma figura pública, né? Que foi muito admirado pelos caiçaras aqui, por Caraguatatuba, e ele participou praticamente de quase todos os segmentos assim da cidade. Foi presidente de congregação mariana, né, dentro do assunto religião. Ele foi presidente também do 15 de novembro. E ele lutava muito pela cidade, que tinha pouquíssimos recursos na época, né? Ele fundou também, junto com mais 2 amigos, o primeiro jornal aqui do Litoral Norte, chamado A Voz do Litoral, em 1953. E isso também deu para ele um embasamento para ele entrar para o jornalismo, né? No qual ele até se firmou, e ele conseguiu tirar a carteira da Associação Brasileira de Imprensa antes que se concretizasse as escolas oficiais de jornalismo, porque ele tinha vários textos, matérias, escreveu para a Última Hora, não assim frequentemente, mas ele mandava crônicas, mandava informações, era correspondente também de alguns jornais, e dos que eu me lembro, a Última Hora, nessa época em que ele viveu. E ele foi prefeito, antes de ele ser prefeito eleito pelo povo, felizmente, ele foi prefeito em 46 e 47, nomeado um prefeito nomeado pelo interventor chamado Macedo Soares. E depois, em 55, de 56 a 59, ele foi prefeito eleito pelo povo, felizmente, né? E teve assim uma trajetória muito intensa, né? Querendo fazer o melhor pela cidade, e tinha poucas pessoas, né? A cidade já era bastante, eu acho que quando ele foi eleito, se não me engano, tinha em torno de 5 a 7 mil habitantes. Então o colégio eleitoral devia ser assim de 2.000, 2.500 pessoas, né? Em torno disso. Mas há muita coisa para se falar a respeito dele, e a gente continua o papo aí. Vocês viram que o seu Mário também é a história, né? Literalmente fez parte da história, a família fez parte da história de Caraguatatuba, e não é à toa que o senhor está aqui, e é um convidado de honra nosso também. E se falando de Caraguatatuba, a gente não pode deixar de mencionar as belezas naturais, né? Nossas praias, nossa mata, nossas cachoeiras, enfim. E o nosso próximo convidado é uma pessoa, talvez talvez seja o único não caiçara ainda aqui de nascença, de sangue mesmo, mas eu tenho certeza que de coração mais do que muitos, né? E queria que ele falasse um pouco sobre ele, um pouco sobre o trabalho dele, nosso amigo Gigliardi, o Gigli para os amigos, o nosso guardião aí. Fica à vontade. Primeiramente, agradecer, muito obrigado. Me sinto muito honrado, porque com vocês todos aqui, 100% caiçara, nascido aqui, e eu fico muito feliz, fiquei pensando nesse dia que você me convidou, né? Porque você poderia convidar diversas outras pessoas também que têm história aqui em Caraguá, e você me convidou. E Caraguá para mim é tudo, cara. Eu agradeço a Deus, porque a minha vida
desde quando eu nasci em São José até chegar aqui, foi muito conturbada, né? A minha história aqui não foi muito fácil, desde quando eu nasci. Nasci em São José em 1980. Meus pais tiveram 9 filhos no total. Até falei um pouco para você, uma vida complicada, eles tinham problema com álcool, né? Meu pai era alcoólatra, minha mãe é alcoólatra. E era uma vida difícil, porque eles pouco cuidavam do filho e largavam a gente de qualquer jeito. Até agradeço a Deus, eu falo sempre isso, né? Primeiramente porque era para eu ter morrido antes de ter chegado em Caraguá, antes dos meus 5 anos, pelas histórias até que as pessoas contavam antes. E é isso, né? Minha mãe cansada de apanhar, meu pai, o jeito dele, era uma ótima pessoa quando não bebia, a gente tem que citar isso, porque o álcool muda muito a mente das pessoas. Minha mãe também era uma boa pessoa, mas os dois tinham esse problema do álcool e não cuidavam dos filhos. Minha mãe apanhava demais e ela cansou um dia de apanhar e pegou os filhos que ela tinha no momento com ela, porque 5 é desse pai meu, somos irmãos de pai e mãe, e os outros 4 são só de pai e de mãe. Aí ela cansou e começou a descer a São José, pedindo carona, descendo e com nós lá. Molequinho, mas tinha acho que eu e minha irmã e mais um, depois que nasceu o outro também, um rolo. E desceu com a gente. Eu morei em Santa Branca, Pouso Alto, Bairro Alto. Eu lembro até hoje que pra gente chegar no lugar que a gente foi morar, muito rolê, porque era criança, mata fechada. Hoje o Bairro Alto, Pouso Alto é cidade perto de antes. Era mato total, que você andava, parece que não ia acabar o mato, de tanto rolê. Numa casinha simples, né? A gente daquele jeito, eu falo, né, cara, que a situação da gente lá foi difícil, cara. A gente até sobreviver, mas Deus tinha algo maior, sempre tem. E além de ficar ali, depois eu lembro que a gente dormiu nesse lugar, depois o cara pegou a gente, colocou numa canoa e atravessou mais acho que 1 hora daquela represa lá que tem de Paraibuna para outro lugar. Fomos morar num lugar que era uma casa de vaca, porque nem chegamos à noite só. Consegui chegar ao lugar durante o dia, era um lugar maravilhoso, que tinha bastante fruta, tudo. Para mim resumir, porque é complicado. Aí eu comecei a trabalhar desde pequenininho, eu sempre trabalhei. Aí minha mãe conheceu um rapaz lá que já conhecia Caraguá. E ele vinha fazer uns trampos, uns bicos lá na fazenda dos ingleses. E tava difícil a situação lá pra gente, cara, porque pra gente comer era só peixe, ou era só fruta, entendeu? É difícil a gente ver um pão. E quando o cara trazia uma cesta, aquela cesta básica mesmo, de café, ou tomava um café de manhã, comia um pedaço de pão hoje, para comer só o outro pedaço no outro dia, era uma vida muito difícil. Aí, aconteceu desse rapaz pegar, vamos lá, vamos para Caraguá, levou minha mãe. A gente não é criança, né? Vai aonde ela vai. E a gente chegou na Fazenda dos Ingleses. Foi o primeiro lugar que eu morei aqui em Caraguá, fui na Fazenda dos Ingleses. E eu sei que minha mãe fazia uns trampos lá de doméstica, né? A minha irmã um pouco maior ajudava também e eu comecei a aprender a tirar leite de vaca, para ajudar. Tem que ajudar, sempre teve que ajudar, entendeu? Para poder colocar o que comer dentro de casa e para ter um lugar para morar, porque lá era assim, só tinha um lugar para morar se você trabalhasse para o fazendeiro, para o dono lá no caso, e tinha coisa para comer, você não ganhava dinheiro, você ganhava mantimento para manter sua vida lá e morando lá. E minha mãe era uma pessoa safra, apesar de tudo, e fazia muita amizade, tudo, não sei o quê. E chegou uma hora lá que ela encanou que não queria ficar mais lá e ela não podia ficar com a gente. E tinha mais um irmão menor, né? Depois ela teve outro, que é com meu pai mesmo, com o rolo que ela teve, e acabou tendo um filho, ele nem sabia. E aí foi acontecendo esse tipo de coisa, e aconteceu. Eu fui morar na casa de menor, no colônia de férias. Acho que eu tinha 6 anos, fui morar lá, com meus 2 irmãos menorzinhos. Eu só pude ficar 1 ano lá, porque tinha um limite de idade para você morar na casa de menor. E eu lembro que ali tinha um pouquinho da minha história. A primeira vez que eu vi o mar, foi fugindo da casa de menor, com os menininhos, e desci o Indaiá reto, Indaiazão, reto, e fui ver o mar pela primeira vez. E fiquei apaixonado, né, quando tinha aquele casarão lá hoje, que hoje não é mais, aquele terrenão cheio de coqueiro, sabe onde eu estou falando ali? E quando eu vi o mar, foi a paixão à primeira vista, que eu olhei aquilo, eu fiquei parado, abismado. Eu falava, nossa, como pode, né, uma coisa tão linda dessa aqui, e não vem. E foi ali que começou a minha história com o amor, né, com a natureza, e foi ali que eu comecei a conhecer um pouco das pessoas assim de Caraguá. Eu lembro da mulher lá, até hoje, que cuidou de mim na casa de menor. Na verdade, eu lembro de todo mundo, eu sou grato muito às pessoas. Aí depois eu não podia ficar mais lá. Aí minha mãe pegou eu de volta e mais meus 2 irmãos. Aí eu vim morar onde? Lá na casa do Marola, do Marildo, né?
Fui morar ali e ali que eu comecei a conhecer. Benfica? No Benfica. Comecei a conhecer um pouco das pessoas e desde aquela época ali eu aprendi a pedir esmola. Eu vou falar bem real, tudo que eu, entendeu? Foi uma coisa, entre aspas, boa, porque eu não aprendi a roubar, eu aprendi a pedir, porque minha vida sempre foi difícil. É até difícil falar isso para vocês. Minha história é complicada. Mas sempre eu falo que tem pessoas boas e tem Deus. Então eu conheci muitas pessoas boas aqui em Caraguatatuba, né? Depois eu falo mais, continuo falando tudo. Então esse amor que hoje me transformou no guardião da costeira é a gratificação pela essa cidade, pelas pessoas que me ajudaram nessa cidade, que me deram um horizonte, um norte, pessoas que me tiraram da rua. Quando eu morei no Coreto, morei por 7 anos no Coreto, entendeu? Então eu tenho o Lucas Gordo, o seu Raimundo, que era dentista, uma pessoa antiga que o senhor conhece, não sei se você deve conhecer, a dona Carmen, que tinha loja de lã, que era a esposa do seu Raimundo. E tantas outras pessoas, cara. Então chegou aqui e eu, para me falar para vocês, sou muito grato, muito. Eu amo Caraguatatuba. Tá aí um depoimento forte, como eu disse no início. É uma cidade guerreira, de um povo guerreiro e com certeza você faz parte disso, assim como todos nós que estamos aqui hoje. Obrigado pela sua contribuição e por estar abrindo isso com a gente aqui. Acho que é muito importante. Eu que agradeço, que é isso. Enfim. Bom, para a gente dar seguimento, a gente bateu alguns papos antes de realizar esse encontro aqui, né? A gente se encontrou algumas vezes e fomos definindo como seria o rumo dessa prosa, desse bate-papo. E eu lembro que um dos assuntos foram o que a gente enxergava como divisores de água na cidade, né? Como que você viu o desenvolvimento da cidade? Quando você acha que mudou alguma coisa? Quando você acha que a cidade deu aquele boom do que era antes? Enfim. Eu vou passar a palavra para o Dadinho. Dadinho, como a gente combinou, não tem combinado. Quero que você traga para a gente as suas experiências, as suas lembranças em relação ao progresso de Caraguatatuba, em relação ao desenvolvimento, alguma coisa particular, alguma memória particular, alguma lembrança da família. Pode ficar à vontade. E eu faço questão que essa prosa tenha o mesmo rumo que a gente teve antes nas outras. Que vocês perguntem também, que vocês fiquem à vontade. Vamos deixar esse script aqui de cada um falar a sua parte, já passou. Eu quero que vocês conversem entre si mesmo, tá? Não fiquem acanhados, não. Possivelmente vou fazer uma pequena modificação do roteiro. Certo? Eu tenho esse costume, infelizmente, de falar aquilo que vai surgindo na minha cabeça em certos momentos. Desta vez eu fiz até umas colinhas, né? Para mostrar, certo, os comprovantes daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pratica. Nós estamos completando 165 anos, agora dia 20 passado, né? Completamos 165 anos oficialmente, porque Caraguatatuba na realidade está na faixa dos 500 anos. Que quando a frota portuguesa estava se dirigindo para criar a primeira cidade do Brasil, que é São Vicente, o primeiro ponto de parada dessa frota foi a enseada de Caraguatatuba. Então, os portugueses conheceram a enseada dos Guaromimis, certo? Lá nos anos 1503, 1504. Quer dizer, Caraguatatuba começou a aparecer no cenário geográfico naquele período. Nos anos posteriores da presença portuguesa, como a criação das primeiras capitanias hereditárias, é citado o rio Juquiriquerê. A capitania hereditária de Santa Amaro era do rio Juquiriquerê até Bertioga, já posicionando novamente a parte geográfica de Caraguatatuba. Quando foi criada a primeira povoação, foi criada logo a seguir a uma catástrofe de Caraguatatuba, que deve ter sido uma meia dúzia de pessoas, né? Que foi a varíola, a peste, que Caraguatatuba até recebeu o apelido de a vila que desertou.
Somente no ano seguinte é que começou o povoamento propriamente dito de Caraguatatuba. Eu tenho algumas datas aqui que eu gostaria que fosse registrado. Fique à vontade. Eu acho que é importante. Então nós temos em 34 a Capitania Hereditária de Santo Amaro. Em 1600 a doação da área da bacia do Rio Juqueriquerê para o donatário. Em 1645, 45, o início do povoamento. Em 43 nós tivemos aquela primeira catástrofe de Caraguatatuba, certo? A peste na nossa cidade e o abandono do povoamento. Em 1770 nós tivemos criada a Vila de Santo Antônio, quando foi construída a primeira igreja de Caraguatatuba, já recebendo o nome do nosso santo padroeiro. Em 1847, passamos a freguesia, uma hierarquia dos povoados, né? Em 1857, 10 anos depois, nós tivemos a emancipação política, que é os 165 anos que nós estamos fazendo. Em 1947, o 7 está sempre presente, não sei se vocês perceberam isso. Em 1947 nós tivemos a estância balneária, passamos a ser estância balneária. Qual é a importância da estância balneária? Ela é receber verbas especiais do governo de São Paulo. Que como estância balneária, você tem não só os moradores, a preocupação com a qualidade de vida dos moradores, mas com a qualidade para receber os turistas de fora. Então, naquele período, a legislação, criando a estância balneária, havia transferência de verbos especiais para essa cidade. Então, esse ano é um ano importante para Caraguatatuba, estância balneária de Caraguatatuba. Nós tivemos aí, em 1965, a criação da comarca, né? A criação da comarca de Caraguatatuba. Em 1964, nós tivemos um fato importante no estado de São Paulo, que poucas pessoas conhecem, que eu tive conhecimento, graças a esse convite, que eu procurei ter mais conhecimento da nossa cidade, de Caraguatatuba. Tem uma lei especial do estado de São Paulo, a Lei 8.092, determinando as divisas de todos os municípios do estado de São Paulo. Das pesquisas que eu fiz, é a lei mais comprida que eu já vi em São Paulo, acho que no Brasil, porque determina as divisas de todos os municípios do estado de São Paulo. É longo, muito longo. E eu cheguei lá em Caraguatatuba. E aí também tive conhecimento que foi nessa época que foi criado o distrito do Porto Novo. O distrito do Porto Novo. Que aí ficou a cidade de Caraguatatuba e distrito do Porto Novo. E a divisa da cidade de Caraguatatuba com o distrito do Porto Novo me pegou de surpresa também. A divisa era o Rio Lagoa. Rio Lagoa, Tinga, Paudalho, Camburu e Rio Pardo. Quer dizer, dividia Caraguatatuba em vários... Um terço era o distrito do Porto Novo, que legal. Agora engloba todos nós, né? Então, esses anos são anos importantes para a nossa cidade. E outros anos também que são marcos importantes para Caraguatatuba, no meu ponto de vista, são os anos de calamidade. Os anos de calamidade que a gente tem que ver que Caraguatatuba não ressurgiu das cinzas uma vez somente, agora na catástrofe de 67. Então nós tivemos a cólera, a pandemia de são anos que a gente não pode deixar esquecido, passado, temos que deixar. A varíola em 1665, a malária em 1884, a gripe espanhola em 1918, 1927 começou já a parte da redenção. Nisso daqui a Caraguatatuba sobreviveu. Em 1927, aí começa a mostrar aquilo que o caiçara de Caraguatatuba é. O caiçara de Caraguatatuba não é um caiçara puro,
é um caiçara mestiço. E o Gligato mostrou uma posição daquilo que significa 1927. É a criação da Fazenda São Sebastião, a Fazenda dos Ingleses, que iniciou como fazenda de uma empresa italiana para exploração de madeira, passou para uma empresa francesa, que nós temos famílias em Caraguatatuba, que representam eles, que é a família Anciot, né? A família Anciot, e aí posteriormente a Fazenda dos Ingleses, que marcou uma presença econômica completa na nossa cidade, em todos os setores. Eu acredito que talvez seja um renascimento de Caraguatatuba, na parte econômica, porque muitas das famílias de Caraguatatuba, principalmente aquelas que têm sobrenome português, vieram junto com a Fazenda francesa e a Fazenda dos Ingleses. Vieram trabalhar, e ao mesmo tempo que a Fazenda dos Ingleses começou a utilizar a mão de obra da nossa cidade. Então, as famílias mais antigas de Caraguatatuba estão ligadas direto ou indiretamente à Fazenda dos Ingleses, ou por migração, ou por terem o primeiro emprego registrado na época, ter garantia. A parte social era mais forte lá na fazenda do que nós. Era mais forte do que nós. Então nós temos essas datas que nós não podemos esquecer. Outras datas importantes para nós, eu acho que aí foi realmente o nascimento de Caraguatatuba. Foi a presença do deputado federal Manuel Hipólito do Rego e do capitão Edgar Armond, que quando eles vieram numa viagem de navio de Santos para São Sebastião, os dois vieram discutindo a ligação do litoral norte com o Vale do Paraíba. E o capitão Armond, na época, assumiu essa luta. Porque nós tínhamos estrada de São José dos Campos até o Alto da Serra. Do Alto da Serra a Caraguatatuba, ao litoral, não tínhamos, era caminho, era trilha. E essa foi a luta dele. Essa foi a luta dele. E em dois momentos, no início, as dificuldades, o trabalho que ele fez, e num segundo momento, logo após, quando teve pessoas ligadas à política do Estado que estavam tentando mudar a estrada atual Tamoios para o traçado da antiga estrada do Padre Dória, que ligava São Sebastião diretamente a Salesópolis, ao Vale do Paraíba. E o Armond é que brigou para a continuidade do traçado atual da Serra. Então, na realidade, aquilo que Caraguatatuba teve, que a estrada de um trânsito mais forte, mais real, rodoviário mesmo, foi graças ao capitão Armond, ao coronel Armond, que é do Vale do Paraíba. Por isso que eu estava citando, que nós não somos caiçara puro. Você é de São José dos Campos, ali vem a origem que eu estou sabendo agora, que é de Rio de Janeiro. Não, o meu avô era de Mangaratiba, que é uma cidade também beira-mar, aqui na Rio Santos, né? Mas por isso, Mário, que eu estou me referindo com o caiçara de Caraguatatuba. Não era de Caraguatatuba. Porque o caiçara de Caraguatatuba vem em mistura de São José dos Campos, do Rio de Janeiro, do ABC, de Minas, né? Aparecida do Norte, que é Aparecida e Guaratinguetá, e de São José dos Campos. E falando da estrada de Caraguá, é bom não esquecer do projetista, o engenheiro João Fonseca. Ele que projetou toda a estrada. O engenheiro João Fonseca completou o trabalho do Armond, porque o Armond não era um engenheiro. Isso. Certo? Então ele completou. A posição forte do engenheiro João Fonseca, por incrível que pareça, e poucas pessoas sabem, é a abertura da estrada para Ubatuba. Para Ubatuba. Isso é importante. Então, nós vemos, aquilo que é o caiçara nato de Caraguatatuba, ou tem origem de franceses, de portugueses, do Vale do Paraíba, posteriormente de Minas, sul de Minas, de Minas Gerais, lá do norte de Minas Gerais, de Ubatuba, até de outra cidade, irmã Caiçara. Então, mas o que nós precisamos fazer agora? Certo? E aí eu acho que nós posiciona e justifica esse bate-papo nosso.
é a nossa cultura ser arraigada, ser fortalecida, com todas essas misturas. E nós temos hoje, Felipe, pessoas fazendo eventos culturais em nossa cidade, somando com o passado da nossa cidade. Por isso que eu não abro mão do nome de Caraguatatuba. E um registro de família, que eu sempre falo em família, da família Facchini em Caraguatatuba, é a Igreja Matriz. Se vocês entrarem na Igreja Matriz, hoje, santuário diocesano, o terceiro vitrô do lado esquerdo é a família Antônio Facchini, da época da reforma da igreja, do Frei Pacífico Wagner, que foi hóspede da Pensão Garrido lá de casa, né? Foi hóspede da Pensão Garrido, e o papai colaborou com uma dos vitrôs da Igreja Matriz, do santuário, lá está lá, por sinal bem característico da nossa família, né? Que era o menino Jesus no braço de Santo Antônio dando um pão, quer dizer, mostrando a participação dos meus pais no social de Caraguatatuba. E posições que a gente não pode esquecer, que aí entra também de novo no nosso amigo Altamir. Por exemplo, jogos regionais. A primeira vez que nós participamos de jogos regionais foi quando o Altamir foi prefeito, lá em 57, em São Carlos. Foi a única vez que fui reserva de basquete. Daquele ano seguinte eu fui titular durante muitos anos, né? Então nós temos à disposição a data de criação do 15, se não me engano, 32 ou 34. 32 ou 34. Então, essas datas do passado, nós temos que resgatá-las para mostrar hoje as nossas origens, aquilo que nós passamos. Como foi construído para chegar como está hoje, né? A própria catástrofe de Caraguatatuba, que eu fui agraciado com a comenda do Tomás Camani Filho, que foi o radioamador que fez a divulgação do acontecimento, e eu recebi essa comenda não como homenagem a mim, isso eu não aceito, mas aquilo que eu estava representando naquele momento, que foram milhares de caraguatatubenses que deram demonstração de qualidade de vida, de humanidade, certo? Eu acho que foi a primeira e a maior demonstração de humanismo, de humanidade no Brasil, foi a catástrofe de Caraguatatuba. E aí, em volta de todos nós. Aí essa mistura que nós somos veio de todo lado, veio de São Paulo, da região de Campinas, Vale Paraíba, cidades vizinhas, certo? As Forças Armadas todas participando. Caraguá, entre aspas, é um Brasil que veio os povos para cá colonizar o nosso país, e Caraguá é assim, recebe todos e todos querem ficar aqui cabamando, não quer ir embora dessa cidade maravilhosa. E outra coisa, Felipe, que eu acho que nós temos que ver, quando diz, Caraguatatuba fui eu que criei Caraguatatuba, mas será que fui eu que criei Caraguatatuba? Eu acho que não. Por exemplo, nós temos Sumaré, sou empresário que criou o loteamento Sumaré. Não acreditasse em Caraguatatuba, ele não tinha feito aquele loteamento. Porque o loteamento Sumaré é cópia de Sumaré de São Paulo. Por isso que tem o nome de Sumaré, bairro de Sumaré. O mesmo Carlos Rodrigues no Indaiá, também outro loteamento de grande porte. Ou o loteamento do Martim de Sá. Foram empresários que acreditaram em Caraguatatuba. Exatamente. Que acreditaram aqui. Porque se eles não acreditassem, eles não iam investir aqui. A especulação imobiliária é um mal. Mas algumas vezes nós podemos tirar algo de bom deles. É inevitável, né? É inevitável. Nós temos que nos modernizar. Nós temos que nos preparar para isso. A Rio Santos, então, Rio Santos foi um divisor de águas. Também muitas praias, mas precisa ver o custo-benefício, e é muito terrível, porque na época também, e até hoje, né, a preservação da natureza é muito precária, né? Sim. É preciso que até... Quando você dá acesso, você corre esse risco, né? Quando você... sempre corre. Como o Caraguá, que explodiu em vários períodos e tal, começou acho que fazendo os ingleses, depois a UTGA, como a gente conversou também a respeito, também, né? Também. E é preciso de uma preocupação social muito grande, porque vem os agregados todos e a cidade começa a inchar, sem ter condições... Sem ordem, né?
de absorver isso de uma forma na educação, no social, na saúde. Na preservação. Eu gostaria de aproveitar a fala do Mário, Felipe, para uma outra coisa, mostrar a posição de Caraguatatuba regional. O grupo escolar de Caraguatatuba, inicialmente, supriu o município todo, nosso município todo, certo? Seja onde estivesse morando, da Tabatinga até Enseada de São Sebastião, estudavam no grupo escolar de Caraguatatuba. O ginásio estadual de Caraguatatuba, Tomás Ribeiro de Lima, foi o primeiro ginásio do Litoral Norte. Então vinha alunos de São Sebastião e de Ubatuba estudarem aqui. Então nós tivemos pontos marcantes. Outro fato marcante que poucas pessoas percebem, notam, sentem porque foi abandonado, é a colônia dos pescadores. Exatamente. A colônia dos pescadores era para ser um marco educacional no Brasil. No Brasil. A colônia dos pescadores era no mesmo molde da ETEP de São José dos Campos, que me formei técnico de segurança lá, em São José dos Campos, que era uma das escolas técnicas mais conceituadas do Brasil. E a colônia dos pescadores, a escola dos colônias dos pescadores, seria isso daí. O grupo de São José dos Campos, que junto com algumas pessoas de Caraguatatuba, como o Plínio Passos, o Bileco, se juntaram para a construção da escola, porque era uma escola que estava voltada à pesca para atender todo o norte de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro, está no meio do Rio de São Paulo, né? Que foi abandonada, infelizmente, em 64, porque houve uma denúncia de um chefe do executivo de Caraguatatuba, de que o engenheiro que estava responsável pela obra era comunista. Aí houve o corte, não pensou nas consequências. E aquele local lá, o que aconteceu? Uma parte foi adquirida com verba do Ministério do Trabalho Federal, verba federal. A outra parte foi doada pelo Carlos Rodrigues. E a terceira parte foi doada pela prefeitura, que é as ruas e a praça que se encontrava no meio. Por isso que aquela área é tão grande. Infelizmente, nós tivemos um presidente que acabou deturpando o uso daquilo lá, né? Deturpando o uso daquilo lá. E nós tivemos, aí se vê a importância do político que está inserido na cultura da cidade. A primeira escola para ser construída de pesca era a colônia dos pescadores de Caraguatatuba, e ia ter verba do governo posteriormente para reiniciar os trabalhos do governo japonês. Porém, a política de São Paulo utilizou essa verba para ser transferida lá para o sul de São Paulo, lá para a ilha de... A região, né, de Registro? Não, depois da ilha, a ilha grande lá no final. Cananéia, não, esqueço o nome da ilha. A escola que está abandonada lá, foi feita com verba do governo japonês, que era para ser aplicada em Caraguatatuba. E vieram muitos imigrantes nesse período, no começo do século. E nós temos um outro ponto no começo do século. Onde é que você esteve na casa do menor? Não era a área da colônia? Não entendeu? Na casa do menor era do lado da colônia da escola. Que era o seu Antônio Dac. Isso. Uma pessoa que acreditava no trabalho social. Exatamente. Aí você vê a importância... E hoje não tem mais, né? E era muito bom. Porque nós perdemos a oportunidade de fortalecermos a colônia dos pescadores por causa de não termos força política em São Paulo. Sim, é bastante história, bastante acontecimento, bastante data. O Dadinho levantou pontos aí cruciais no desenvolvimento da cidade. Foi um caminho trilhado com muita luta, né? com muita raça. Como você disse, o povo caiçara ele foi se formando aqui, não existe o povo caiçara, é uma miscigenação do encontro dessas pessoas que vieram para cá para fazer essa história, e o que acabou originalizando a gente, gerando a gente que está aqui hoje também fazendo e vivendo essa história. Ô Felipe, eu acho que um outro fato que a gente não pode deixar passar despercebido foi a criação do Departamento Nacional de Obras Sanitárias.
que foi em 1940, se não me estou enganado. Anteriormente era Departamento Fluminense de Obras Sanitárias, 3 anos depois passou a ser nacional, Departamento Nacional de Obras Sanitárias, que em 1940 começou os trabalhos da eliminar a malária em Caraguatatuba. Que aí nós tivemos a presença do Matheus, do Irineu Meirelles, Firavento Pasqualim, que todos eles são homenageados em Caraguatatuba, né? E isso daí também foi um outro ponto de sobrevivência de Caraguá, porque se nós continuássemos com a malária do jeito que era, sim, nós não teríamos o crescimento que tivemos em Caraguatatuba. Então, são fatos marcantes que não podemos esquecer. E pelo visto o povo cresceu mais, né, nessas fases mais difíceis, né, nessas dificuldades, né, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, pelo que eu entendo. Mas enfim, a gente consegue ficar falando aqui horas e horas e é um assunto muito rico, mas como a gente conversou antes, eu vou querer trazer também algumas coisas leves, né, e vou passar um pouco a palavra para a professora Edna, e eu queria aqui pincelar uma situação, já que o Dadinho mencionou as festas tradicionais, né, as festas de cultura popular da cidade. O Festival do Camarão. O Festival do Camarão, se você puder falar um pouco pra gente, começou ali no Camaroeiro, né? E foi ganhando uma proporção, enfim, hoje ele acontece na Praia do Centro. Fala pra gente um pouco dessa lembrança sua, eu não sei se você vivenciou, presenciou o desenvolvimento dessa festa lá, mas você é dali, né? É daquela cultura lá. Fala um pouco pra gente disso. Agora você mexeu com o meu... É onde eu tenho mais saudades. Sim. Na verdade, eu vou falar da festa de São Pedro, que era feito lá no Tião Isidório. Isso eu tenho muitas saudades. Isso arrepia. Eu tinha acho que 7, 8 anos, né? E era a maior festa da cidade, né? Aquelas fogueiras enormes, a gente tem as fotos até hoje no arquivo público, né? Toda a cidade, era o grande evento, né? Eu lembro que meu pai fazia parte da comissão lá da Colônia dos Pescadores, e o pessoal ia comprar os balões para a gente enfeitar as embarcações, né? Colocava vela, tudo, e a procissão de São Pedro saía lá da prainha, se eu não me engano. Então a cidade toda em peso ia até o Camaroeiro para esperar essa procissão sair da prainha e vir no barco, e sempre à noite. Então os barcos vinham sempre iluminados, né, Nadinho? E aquela euforia, os filhos tudo arrumando, enfeitando a embarcação. Então isso tem na minha memória como se fosse hoje. E a gente recebendo, o pai chegando, as embarcações. E aí chegava com a imagem de São Pedro, nós íamos lá para a casa do Tião Isidório e celebrava a festa, tinha a quadrilha do Vai Quem Quer. Enfim, então eu tenho muitas saudades dessa festa de São Pedro, muito, é o que mais me remete lá, pelo ter crescido lá no Camaroeiro, isso me faz muita falta, assim. E o Festival do Camarão, na verdade, ele foi através do Ditinho, né, sobre o Ditinho Toro, o Isaías Costa e o seu Francisco, o delegado, né. O que acontecia? Nós temos o período de defesa, a gente se encontra nele, que é a proibição da pesca do camarão de 1º de março a 1º de junho. Quando abria a pesca, então, era uma forma de a gente poder vender mais rápido os camarões. E os três tiveram, então, essa ideia de estar fazendo uma festa. Na verdade, o primeiro festival mesmo foi apenas uma tenda ali onde era o Catira, onde tinha o campinho de futebol ali, e foi vendido somente o camarão in natura, né? Mas foi devido aos três. E aí, no próximo ano, que teve a ideia, então, de fazer lá no Camaroeiro, né? O pessoal, juntamente com o pessoal da Fundac, então, começou a fazer lá no Camaroeiro. Que, na verdade, era um lugar rico, né? A gente hesitou um pouco de sair de lá, mas, infelizmente, assim, o Festival do Camarão tomou uma proporção tão grande que nós não imaginávamos, né? E, infelizmente, pela infraestrutura, né, devido a muitas coisas, acabou, então, indo para a Praça de Eventos. Eu acho que hoje é um dos maiores festivais gastronômicos do Litoral Norte, né?
é muito bacana porque a gente que trabalha, né, também tem barraca lá, e a gente dá o sangue, a gente quer fazer o melhor, né? E eu acho que a gente tem que continuar e assim mostrar muito da nossa cultura, aquela coisa de fazer a canoa mesmo, como meu tio o Baguinha fazia, chamar o Baguinha para ele estar fazendo, tecendo a rede, mostrando, porque o pessoal que vem de fora quer apreciar essa cultura, muitas não têm conhecimento da nossa cultura, eles querem apreciar. A corrida de canoa também que acontece. Nossa, é verdade. Muitas saudades, né? Meus filhos têm um monte de troféu lá das crianças. E sim, porque essa cultura que foi perdendo a essência, né? Às vezes, assim, eu estando na Fundac hoje, eu percebo que talvez quem vivencia e quem está ano após ano participando da festa, como nós moradores, ou nós que trabalhamos, ou vocês que vendem na festa, enfim, às vezes a gente deixa passar algumas coisas desapercebido, seja a cunhagem da canoa, seja uma corrida, um fato, o pescador tecendo a rede, enfim. Porém, quem vem de fora, ele vem ansioso, ele vem na expectativa de ver isso, né? E eu percebo que tem um valor enorme. Eu posso dar o exemplo, as barracas de camarão, claro, com seus pratos, enfim, mas a Casa Caiçara. A Casa Caiçara é uma coisa muito simples, literalmente como teria que ser, como foi, com um fogão a lenha e um café. E quando você vê aquela pessoa que vem de fora e pega um cafezinho preto feito no fogão a lenha e um bolinho de fubá, nossa, aquilo é como se fosse uma iguaria. Você fala assim, aí você começa a entender o valor da cultura, enfim, daquilo que a gente está vivenciando ali. Então eu hoje, estando na Fundac também, como caiçara, morador do bairro do Camaroeiro, nascido e criado lá, é uma coisa que eu consegui enxergar de uma maneira diferente, né? Que talvez as pequenas coisas, os pequenos detalhes são os que vão fazer a diferença mesmo na festa. Na frente. Né? E eu acho isso muito bacana, achei esse depoimento muito bacana também, e eu tenho várias lembranças da festa, tanto ali no Catira, onde é a Marina do Caco hoje, aí depois um tempo passou literalmente para frente da casa dos meus pais ali, do lado do entreposto. Isso. E teve uma festa que a maré invadiu e lá. Acho que é aquela falou de São Pedro, que era a festa, tipo a festa junina, não tinha festa do camarão. Ainda que eu ia, era criancinha, eu ia Não. para lá que tinha o ponto final de ônibus, que você andava, aí chegava lá, tinha aquela festona, que a primeira festa junina que eu curti na Vila Caraguá foi lá. É porque no que depois Camaroeiro. que o seu Isidoro faleceu, logo depois a festa passou então ali para onde era o bar do Catira ali. Sim. Nós fazíamos as festas ali. Aí deu uma... O bar do Catira, para quem não sabe, era em frente à peixaria ONU ali. Isso, ali mesmo. Então era ali a festa, né? Antes de duplicar a Avenida da Praia, que a gente falou Exatamente. também. Ali também era bom. muito Agora você maravilhoso. falou, eu lembro. Nossa, era Nós muito tínhamos bom. tudo. Então era comunidade mesmo. A gente tinha a comunidade de São Pedro, que é da Capela de São Pedro também. Minha mãe fazia parte, então era aquela festa, os bolinhos caipira, tudo Tinha feito lá em casa. Tinha os palcos que se apresentavam, o negócio de chapéu, isso, a cadeia, você pegava, roubava e prendia a pessoa lá era dentro, muito correia pau de elegante. sebo, passava talco no corpo. Pau de sebo, meu pai passava o dia inteiro lá esfregando sebo no pau. Areia, vou pegar esse dinheiro aí. Muitas saudades. E é uma coisa que, assim, infelizmente, algumas coisas se perdem, né? A gente evolui na qualidade da infraestrutura das barracas, na questão da higiene, mas a gente acaba, ao longo desse caminho, deixando algumas coisas para trás. A essência. Né? Há um pouco da essência. E eu acho que é isso que eu procuro, que eu me apego a, estando na fundação e levando para presidente, enfim, para os organizadores, que é isso, são as pequenas coisas que a gente tem que, você não pode deixar de fazer. Né? Eu sei que a questão da festa hoje virou um grande, como é que eu posso dizer, um grande evento gastronômico, mas não pode deixar passar
a situação da cultura caiçara. A raiz, aquela né? força que foi que ele falou. Porque cada vez que vai passando o tempo, vai virando uma coisa, entre aspas, a gente industrial, mais marketing, mais para agradar e menos as coisas que nós tinha antes, para surgir até hoje, vai enfraquecendo. A raiz vai enfraquecendo e vai fortalecendo outras coisas que no fim vai ser tudo normal. Eu acho que infelizmente assim, a gente não consegue duelar, né, ficar nesse braço de ferro com o progresso, Não dá. com o crescimento, com o desenvolvimento. Mas a gente não precisa deixar de realizar ou de manter algumas coisas que eram a essência do festival. Foi o que foi criado para, né, assim, mostrar a nossa cultura caiçara mesmo. O maior intuito foi isso. Então não podemos perder essa essência. Eu né? mesmo até falo no meu pensamento que a cultura junina que tinha antigamente, hoje não tem nem 20%, a verdade. Eu estudei na Dali. Eu sou da época que tinha aquela dança de quadrilha. Para mim, a melhor que eu vi na minha vida era da Dali. Eu até arrepio e falo pra você, eu não sou caiçara, mas o que eu vivia na Dali, naquela época que eu estudei ali, que eu fui, acho que a segunda escola que eu estudei, a primeira foi no Rio do Ouro, aí depois que eu fui adotado pelo senhor, ele colocou na Dali. Eu nunca vejo mais isso, cara, isso aí é uma coisa que tinha, que, brilhava os olhos, era tão legal assim na Dali, de esperar, a galera passava com a quadrilha da cidade, andava no coreto, tudo, e depois voltava para dentro da escola, Hoje não tem lugar nenhum, vão se perdendo um pouco nas escolas, né? Eu falo pelo Rio do Ouro, antigamente tinha o Bar da Fátima. A Fátima era uma das maiores provedoras de eventos junino que tinha no campo, fazia corrida, fazia o pau de sebo. Aí tinha também o tempo que a galera gostava de ir para a piscina do Rio do Ouro, que eu, desde pequenininho, já fazia guia com isso. Então, tantas coisas boas que a gente não pode deixar morrer. E falando isso que você mencionou agora em relação a essa cultura popular, essa questão até das escolas, eu volto na fala da Edna inicial, onde você leva a cultura caiçara para as crianças na escola, né? Eu acho que esse papel dela, essa ação dela, e é um dos motivos que eu convidei ela também, é isso, é tentar... a palavra eu não gosto de usar resgatar, né? Mas a palavra é tentar reacender, né? Implementar de novo ali, é uma coisa preciosa, né? Na vida dessas crianças, enfim, muitos, como a gente estava conversando aqui, os pais, eles não são daqui, os avós também não são, e eles estão aqui hoje, porém nada impede que eles vivenciem essa cultura. Tem esse contato, né? Tenham esse contato, né? Entendam um pouco da nossa história e valorizem, porque assim, um povo que não conhece, que não valoriza a sua história, a gente abre mão e a gente deixa passar muita coisa, vazio, né? e fica aquela coisa vazia. E uma coisa que a gente conversou num encontro nosso, e vou trazer também para discussão aqui, e não é uma Caraguá de muito tempo atrás não. Antigamente, e ó que eu nem sou tão antigo assim, você passava na cidade e você conhecia todo mundo. Se você não conhecia pessoalmente, você conhecia de vista e você dava bom dia, opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Hoje, quando muito, é na igreja aquelas pessoas que frequentam já há muitos anos, mas na rua... Não, e às vezes, hoje você dá um bom dia, você é até mal interpretado, entendeu? Então a gente, eu levantei alguns pontos lá, assim, como moleque, que eu na minha história de Caraguatatuba, na minha curta história, eu via 2 pontos que eu, assim, na minha humilde opinião, achava que eram divisores de águas, né? Um foi a duplicação da avenida, como eu falei, que eu morei em frente, meus pais moram até hoje, e quando a avenida deu aquela duplicada, me deu um misto de... Como é que eu posso dizer? Eu pensei comigo assim, nossa, acho que chegou o progresso, né? Vai mudar. Acho que arrancaram um campinho aqui na frente de casa, né? Acho que a árvore que arrancaram a seringueira que a gente... É uma sensação muito... Mas ao mesmo tempo a gente pensava assim, inevitável, né? Não sei. E eu lembro muito do barulho, meu quarto ficava virado para a avenida, quando era de mão única, e eu não escutava barulho. Porque ali, quem morava em Caraguá, só tinha um caminho para fazer quando queria ir para a Prainha, ou para Martim de Sá, que era ali. E não eram muitas pessoas. Ali eu conseguia, passava um carro a cada meia hora, antigamente. E quando fez a avenida, e fez o trevo do Camaroeiro, e fez as bifurcações,
ali virou uma grande rota, quase eu brinco lá em casa, quase uma rodovia. É carro a todo momento, é movimento a todo momento. E a outra coisa que eu mencionei, mas a gente pode falar depois, foi o gás, né? A unidade que veio do gás também. A dos povos que veio trabalhar, da galera. Muita gente. E como você disse lá, vem e fica um pouco, a outra parte vai embora, aí a outra parte constitui família, aí traz a família que estava fora. Caraguatatuba é uma cidade acolhedora, né? Uma cidade linda, maravilhosa. A gente tenta brigar por isso, você sabe que pelo meu trabalho, que a gente tem que mostrar, sim, a sujeira, como eu faço, porque é muito fácil a gente tirar foto de drone e mostrar a beleza só no visual, e aonde está o pulmão, onde está o espírito, a alma, está sujo, está precisando de gente, precisando de vida. Então, é o que eu falo, se as pessoas começassem a pensar, pô, eu quero morar em Caraguá, mas eu quero cuidar de Caraguá, estaria melhor, em termos naturais, porque é muito fácil você querer encontrar alguém que quer fazer um monumento, uma coisa linda que vai gastar, mas que não seja natureza, mostrar a natureza, é isso que falta. E assim, que nem você falando, as pessoas vêm morar para Caraguatatuba, mas precisa ter alguém aqui na cidade que oriente essas pessoas, que aqui é uma cidade litorânea, que aqui ela é rodeada de verde, de água potável, e que essas pessoas, muitas delas vêm atrás de trabalho, apavorado, querendo melhorar, dar uma situação boa para os seus filhos, para sua família, mas eles não enxergam esse que a gente precisa passar para eles enxergar, que a natureza, eu falo isso para todo mundo em geral, está acima de tudo, a natureza é Deus. Então a gente tem sim que ser humilde, ver alguém jogando lixinho, chegar na humildade, trocar uma ideia, mostrar a beleza que é a nossa cidade de Caraguatatuba, que a Caraguatatuba é linda, mas se você for no cerne da questão, que nem eu falo, você vai mostrar que ela é feia, porque eu mostro Caraguatatuba feia no meu trabalho, não queria, às vezes eu choro, queria mostrar ela linda, bela, mas não dá, porque se eu não fizer isso aí, eu não vou conseguir futuramente os nossos filhos e as pessoas que estão aqui curtir uma Caraguá de verdade. Então as pessoas precisam entender isso para poder amar Caraguá. E as belezas, né, acho que assim, o que a gente tem de mais rico na cidade, além da nossa história, da nossa cultura, são as belezas naturais, né? São as praias, as cachoeiras. São as cachoeiras, Caraguá, né? É o que diferencia Sim. Caraguá. E se você for pegar, são poucos lugares do mundo que tem essa interação entre o mar e tão próximo à mata aqui atrás. Relevo, aqui que você tem tudo, tem montanhas, tem lugar para você subir, para você curtir, você tem cachoeira. Caraguatatuba tem tanta cachoeira como Ilhabela, que tem pessoas que não conhecem. Muitos que vêm para cá ficam presos entre Prainha, Martim de Sá, Rucã e Mococa, vai. Outros Cutia Brava, mas um pouco tem medo, porque você sabe, a gente conversa isso. Então precisa explorar essa natureza, porque a natureza, para quem quer dinheiro, vamos dizer assim, a gente precisa, dá para eles ganhar dinheiro. Sem matar, sem destruir, fazendo vários tipos de eventos, usando a natureza, não só para arrancar, que não vê o caso falar, entendeu? Então, é o que você fala, a gente precisa de amor, cara. Eu acho que tem um fato que é de extrema importância, que vocês dois tocaram no assunto, o TGCA e a natureza. Quando eu falei que Caraguatatuba tem quase 500 anos, né, quando a esquadra portuguesa parou para ver a beleza da enseada dos Guaramirim, da Baía de Caraguatatuba, que foi logo depois que tem documentos na França, na Inglaterra, Portugal e Espanha citando Caraguatatuba. Num desses documentos até cita uma coisa que eu desconhecia, cita Rio Caraguatatuba, que eu não sei qual que é esse rio, porque quando cita o Juqueriquerê, ele cita o Juqueriquerê. Para mim, esse rio Caraguatatuba, acho que era o antigo Ipiranga, que foi levado para o Guaxinduba, porque lá é artificial. O Cantagalo descia no Ipiranga, né? Então, essa beleza natural, a situação geográfica de Caraguatatuba, a gente tem inveja das praias de Ubatuba, a gente tem inveja das praias de São Sebastião, de Ilhabela, mas a situação geográfica de Caraguatatuba ninguém bate. Primeiro, verdade. A praia da cidade. Verdade. A praia da cidade é mais bonita de Caraguatatuba. Cinematográfica. Nem de Ubatuba, nem de São Sebastião, nem de Ilhabela, a praia é tão bonita como a praia de Caraguatatuba. Agora o município, aí é outra coisa. Né? E o TGCA é um exemplo disso daí. Quando
teve vereadores numa sessão de Câmara que estavam fazendo um projeto de lei proibindo a passagem de dutos e gasodutos em Caraguatatuba. Eu estava presente, porque a Madalena era vereadora, acompanhando ela. Aí eu comecei a dar sinal para eles tirarem aquele projeto. Aí eles pararam a sessão de Câmara e vieram perguntar para mim: Dadinho, por que você está dando sinal para esse projeto não entrar? Falei: por uma razão simples, acabou de ser descoberto petróleo na Bacia de Santos. E a plataforma principal da Bacia de Santos, o local mais próximo é Caraguatatuba. E Caraguatatuba é o mais próximo da passagem, da interligação de todo o gasoduto e duto do Sudeste, que é o principal São Paulo e Rio de Janeiro. Se nós proibirmos, nós vamos estar dificultando. E nesse mesmo período, políticos fortes ligados a Santos, né, um senador e uma ex-prefeita, deputado federal, estavam querendo levar o TGCA para Santos. E eu falei para o pessoal: não dá, Santos está entupido de dutos, não tem mais o que entrar lá. Agora, Caraguatatuba é o mais próximo. E uma coisa importante na estação de tratamento é a água. Água. E nós temos lá o Rio Camburu, o Rio Pardo. Então, o TGCA veio para Caraguatatuba graças à situação geográfica da nossa cidade. Se nós não tivéssemos essa situação geográfica, nós não teríamos o TGCA. Com todos os bens ou mal, e os bens dependem de nós. A construção civil de Caraguatatuba diferencia do resto das outras cidades. É um mal? Talvez. Mas se for disciplinado, é um bem. Se for disciplinado, se for ter uma boa coordenação, é um bem. Tanto que é que nós tínhamos uma população menor que Ubatuba e passamos Ubatuba. Exato. Certo? Estamos chegando, empatando com São Sebastião nos royalties, só estamos abaixo de Ilhabela. Quer dizer, então a situação geográfica de Caraguatatuba é extremamente importante. E nós temos que utilizar isso, e principalmente a beleza natural nossa. A nosso favor, né? As cachoeiras do Rio Pardo, que são as mais bonitas do litoral norte. A gente tem assunto aqui para ficar uma noite conversando e debatendo, mas nosso tempo é curto. Eu vou abrir agora para vocês para uma fala final, uma consideração final. Vocês fiquem à vontade. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Eu acho que a gente abre aqui hoje um precedente, uma oportunidade para novos encontros, né? Eu acho que cada um de vocês tem muito a contribuir. E como eu estava falando com a professora Edna, a gente agora, com essa proximidade, a gente vai conversar mais sobre outros projetos, sobre outras ações relacionadas à cultura caiçara. O Dadinho também tem a porta aberta na fundação. O Gigliardi, não preciso nem dizer, meu parceiro de infância. O seu Mário também, com essa proximidade agora junto com a Comissão de Literatura. Eu acho que a gente tem a oportunidade de estar desenvolvendo um trabalho único e direcionar um pouco mais com carinho para a nossa cultura caiçara, para o nosso povo caiçara. Enfim, vou começar com o senhor, falou um pouquinho hoje, mas fica à vontade, dá uma contribuição final para a gente, tá bom? Então, eu saí de Caraguá por conta do estudo, que aqui não tinha ainda o colegial, o ensino médio hoje, né, como se chama. Então, eu fiquei muito tempo fora, mas sempre vindo para cá, né? Porque meus pais sempre moraram aqui, praticamente. E eu voltei para cá, para o trabalho que eu tinha em Araraquara, que era no Judiciário Trabalhista, em 2005. E eu levei, assim, um susto quando cheguei e permaneci trabalhando, né? Até 2015, quando me aposentei, então foram 10, 11 anos. Já quando eu cheguei, eu vi o Teatro Mário Covas, coisa que eu não esperava. Eu acho que é de 2004, o Teatro Mário Covas, né? E Araraquara é uma cidade, assim, é próximo de São Carlos, também, onde eu morei, também. Tem uma agitação cultural muito grande. Aí, é claro, eu fiquei muito contente e comecei a ver, quando eu cheguei, que tinha 80 mil habitantes, em torno disso. Hoje
segundo não foi feito o censo de 2020, mas tem uma projeção de 130 mil a 140, quase o dobro, em 2005 para 2015, em 10 anos, né? E eu, hoje, quer dizer, a gente sabe que Caraguá ainda tem muito a se fazer, mas é uma cidade como centro de região, ela tem uma vocação assim para muitos eventos próximo do Vale do Paraíba todo, que é quase uma extensão, né? Como o Dadinho tinha falado e vocês também, você também. Nós somos assim também uma miscigenação de toda a região, principalmente, né? E também do Brasil inteiro. Mas e Caraguá, eu acho assim que ela tem, agora, nos 165 anos de emancipação, né? Que em 1957 foi a emancipação, mas a cidade, na verdade, a origem dela tem em torno de quase 500 anos mesmo. Eu também vi na história o Rio Juqueriquerê, que era Curupacê. Agora, Rio Caraguatatuba também eu não tenho notícia disso. Mas, e ao mesmo tempo eu agradeço muito essa oportunidade. Quem sabe em algumas próximas oportunidades a gente possa desenvolver, né, esse assunto da cidade, que é sempre muito importante para todos nós, e alguns outros assuntos, como da cultura também, especificamente, né? Muito obrigado aí Obrigado, seu Mário. Com certeza a gente vai pensar em outras ações, outros projetos, enfim, as portas também estão sempre abertas. Gigli, fala com a gente, pode dar uma consideração final, fala das suas plataformas sociais, onde a gente encontra, acompanha seu trabalho. Eu queria usar um pouquinho a oportunidade de falar do trabalho do Guardião da Costeira. O Guardião da Costeira, na verdade, ele surgiu depois de uma oportunidade que eu tive numa empresa de trabalhar. Mas não foi tão simples assim. Porque esse trabalho de Guardião da Costeira, de limpeza de costeira, que eu ponho costeira, mas na verdade é trilha, mangue, leito de rio, caverna e ponto turístico, é uma coisa que Deus me deu. Porque eu aprendi a conservar a praia com os antigos, né? Queria ter os antigos, indo para a Praia Brava, desde os meus 15, 16 anos, via os antigos, as pessoas mais de idade, recolhendo lixo, plantando, cuidando, e sempre pessoas ativas, buscando marisco, e foi assim que eu me tornei essa pessoa, ativa, humilde, sempre prestativa. Eu sou um cara que não gosto de forgar em ninguém, não gosto de pessoas também acomodadas e preguiçosas. Entendeu? Então, em praia, às vezes tem muito disso. Você vai lá curtir, comer um marisco, o cara não tem nada para levar, beleza, mas ele não tem nem a atitude de ajudar a pegar o marisco, de pegar uma água, de pegar uma lenha. E é isso daí que faz, hoje em dia, as pessoas estão muito preguiçosas. Por isso que eles não têm vontade de tirar lixo, porque eles não fazem nada nem na casa deles, sendo em geral. Então, o Guardião da Costeira foi um presente de Deus, que Deus me deu, porque eu penso assim, todos nós temos que pagar para ter alguma coisa nessa vida. Para comer, você tem que trabalhar para você ir comprar no mercado. Então, nada é de graça. E a natureza não pode ser de graça. A natureza, você tem que dar o benefício dela, a contribuição dela. Como que é? Amando ela. Só amar? Falar que é legal e curtir? Não. Tirar lixo, proteger, replantar, remover pichação, falar para as pessoas da beleza que é a natureza, se possível até chorar para as pessoas, no modo de estar pregando que a natureza é muito mais importante às vezes de pessoas que falam tanto de Deus, mas suja, não tem amor, corta, mata o peixe, vê um bicho morrendo, não tem coragem de salvar. Então, o Guardião surgiu disso. Aí esse trabalho, o que era? Eu estava desempregado, precisando trabalhar, levando currículo para lá e para cá. Eu tinha um projetinho do Guardião. Primeiramente, eu levei para todos os comerciantes, mas eu entendo eles não sabiam que trampo que é esse de tirar microlixo, de remover pichação, de limpar trilha. Então, ninguém me deu a oportunidade de momento. Então, quando veio a terceirizada, a empresa que está trabalhando aqui em Caraguá,
eu fui procurar meus pauzinhos, mexer, levar meus currículos, e os caras falaram, mas que serviço que é esse? Eu falei, mano, é tirar lixo, é tipo praia limpa, só que o praia limpa é só no verão e é aquele pedaço de praia. Eu não, eu quero limpar a costeira, eu quero limpar a trilha, eu quero limpar a natureza em geral. Me dá uma oportunidade. Estava um secretário lá e começou a chegar muito currículo meu na mão desse secretário, e ele falou, opa, esse moleque deve ser bom, vou dar uma chance para ele. Me dando uma chance, resumindo, quando eu estou na empresa para contratar as pessoas, pegaram todo mundo. Eu fui o último cara que os caras chamaram. Ainda tirava onda. Ô Bafão, porque meu apelido é Bafo, né? Ô Bafão, o que você vai fazer aqui? Ah, eu vou limpar a costeira, isso aí não existe não, hein? Eu acho que você vai varrer rua. Você vai ficar limpando paralelepípedo com nós aí. Eu falei, amém? Se eu tiver oportunidade, não for a expectativa do prefeito, da empresa que me contratou, em 3 dias, o prefeito, vereadores, todo mundo que estava no momento falava de mim. Porque não é eu sempre vou citar isso. Eu nunca, o Giliardi Ferreira, eu nunca apareci na televisão, Giliardi Ferreira nunca deu entrevista, é o guardião. Eu procuro, eu fico até mencionado. Por quê? Porque eu tenho que mudar essa fichinha. As pessoas são muito elas nunca são o geral. A natureza, as coisas, o mar, tudo que eu tenho a oportunidade de vir falar na televisão, eles querem colocar eles. Eu fiz a lei, eu sou tal, eu não sou nada. Quem é a natureza. Então toda vez que eu tenho a oportunidade de falar na televisão, eu cito a natureza. Então esse trabalho foi indo, pequenininho, em 1 mês já estava com o período de costeira, não era nem guardião da costeira, era só costeira. Ó, costeira, costeira, costeira. Ó, aquele cara lá é fera, hein, moleque trabalha mesmo. E aí o que aconteceu? Na minha mente, eu queria continuar nessa empresa, porque o serviço foi tão bom, foi tão prazeroso, que começou a aparecer as mídias. E a mídia não apareceu porque eu removi o lixo, o microlixo, foi porque eu removi uma pichação. Caraguatatuba está com um problema muito grande de pichadores. Pessoas que acham que com a pichação ela vai conseguir mudar a mente de alguém. Não vai. Você escrevendo um nome feio na costeira, na natureza, nos pontos turísticos, nas placas de publicidade, você está mostrando que você não é evoluído. Você está regredindo a sua evolução. Quando você faz alguma coisa de bem, atravessa uma senhora na faixa, cuida da natureza, no caso que eu faço, não cito eu, mas assim, você está evoluindo. Então o que aconteceu? Aí apareci na Vanguarda, dei entrevista na Vanguarda, tudo aquela euforia, né? E fui lá e, mal humilde, mandei uma carta cheia de erro de português pro Bocardi. Até hoje, se um dia ele ouvir isso aqui, eu quero agradecer o Bocardi, porque foi ele que deu a oportunidade para mim, porque eu tinha escrevido em outro lugar e ele viu e me deu a chance. Pô, o Giliardi, ó o Giliardi, ó o Giliardi, rapazinho de Caraguá, vamos ver a história dele. Então eu agradeço a todo mundo, ao Bocardi, as pessoas que me colocaram lá. Só que quando a coisa é boa e você é bom, gera ciúme, entendeu? E gerou ciúme por parte de alguns, achando que eu queria subir ou ser gerente de tal coisa. Põe uma coisa na sua cabeça, quem vê isso. Eu nasci para ser ágil, para limpar, para cuidar, para trabalhar, às vezes até para pegar no pesado. Eu não consigo ficar sentado no lugar. Por isso que eu não quero nada de ninguém. O que Deus me deu, Deus já deixou separado para mim, que é isso. Então eu nunca tive zóio gordo nas coisas dos outros e nunca quis serviço de ninguém. E criou um ciúme. E quando me mandaram embora, que criou um maior tumulto, que eu fiz uma live que deu mais de 20 mil visualizações nessa live, porque eu coloquei toda a minha indignação de ter feito um trabalho, nunca ter faltado na empresa, ser um cara que era referência na empresa. Eles não souberam me usar. Eles me usaram de outra forma. Eles não souberam usar a imagem do Giliardi trabalhando para a empresa por coisa boa até para eles, porque depois eles nunca mais apareceram na televisão, só com outro tipo de coisa. Então, me mandaram embora, acharam que eu ia desistir, mas Deus estava comigo. E o que eu fiz? Fui lá, lancei esse desenho aqui, ó, com a camiseta do Guardião, com a unção de Deus, e coloquei na minha cabeça que eu não ia deixar eles tirar esse brilho que Deus me deu, porque era meu, entendeu? Desculpa, era meu e eu fui para cima. Então o que acontece? É difícil falar, porque esse trabalho do Guardião é o amor que eu tenho por Caraguá, cara. É um amor que eu tenho pela essa cidade, que muitos até me falaram que eu ia ser bandido, que eu ia ser nóia, que eu... não tirando as pessoas. Mas eu não fui, cara. E Deus é tão bom comigo, Jesus, cara. É a minha vida, que de tudo de dificuldade, que Ele me deu esse trabalho. De bafo de bode, eu virei o Guardião, cara. Sabe? Porque eu fui muito humilhado, Felipe. Aqui em Caraguá, por muitas pessoas assim, e tirado da dificuldade. E eu não desisti, cara. Perebento, fruquento, moleque de rua, bernento, cara que não ia ser nada, mas eu ainda não sou, porque é Deus que é. Eu sempre falo isso, cara. Aonde eu estiver, qualquer buraco, qualquer lugar que eu for,
É Deus que está lá, é Jesus, não é eu. Eu sou a carcaça de Deus que Deus move. Então esse serviço veio para agradecer a mente de Deus, porque eu falo dele, e eu também. Porque eu fui muito tirado, cara, eu fui muito humilhado, entendeu? Até para mim, arrumar uma namorada antigamente, quando eu era mais novo, era difícil. Várias outras coisas. Então o guardião é isso, cara, é uma superação, é uma luta de um cara guerreiro que veio de São José dos Campos, entendeu? Que me sinto caiçara porque eu tenho uma filha que nasceu aqui, foi embora, não mora aqui. E é para, tipo, um testemunho, para as pessoas verem, para a gente não desistir, para a gente conseguir. E até hoje está difícil para mim, porque eu vivo de apoio de comerciantes, como vocês sabem disso. R$3 reais por dia de um, 5 de outro, o outro que me dá um pouquinho a mais me dá uns R$10, que dá R$300 no mês, entendeu? Eu agradeço a todos os meus apoiadores, essa galera que está aí, que eu não trouxe o caderno para agradecer, que o Gamboa, a galera que me dá comida, o Embarque, que eu vou almoçar. E eu sou muito grato, cara. Eu tenho um jeito muito roots, assim, de ser verdadeiro, porque eu falo na lata, mas sem ofender a alma da pessoa, sem tirar, sem falar palavrão, sem tirar o mérito do ser humano, entendeu? Então é isso, cara. O guardião veio para mostrar que a gente é capaz de cuidar da natureza, porque um cara só, eu não tiro tudo lixo, posso tirar 5, 3, mas está movimentando muita mente aí, muita gente. A oportunidade que você está dando para mim é por causa do guardião que surgiu. Porque você foi um dos primeiros caras que acreditou em mim, escreveu projetos para mim, entendeu? Nunca tive a oportunidade de falar isso, porque você é um cara humilde, que você nem pede, entendeu? Muitos caras aí não valorizam você, vê você um cara bonito, boa pinta, presença, mas um cara humilde pra caramba, gente boa. E sabe por que eu sou assim? Porque eu nunca tive inveja de ninguém. Eu tenho um amigo rico pra caramba, milionário, que tem tudo, como o Guilherme do Silva, que é um cara que eu tenho o maior carinho e respeito, e tem um amigo favela, pobre, do Benfica, do Jaraguazinho, que seja, que eu amo também, que eu respeito. Então, é isso que eu quero passar para vocês, a oportunidade que você me deu. Muito obrigado, cara. Desculpa até eu falar isso, mas o guardião é a resistência. Tá, e acho que não é à toa que você está aqui hoje, enchendo os olhos da gente de lágrima. Enfim, vamos que vamos, e o que eu puder fazer sempre por você e por Caraguá, a gente vai fazer junto. Professora, fica à vontade agora. Eu quero agradecer a você, Felipe, pela oportunidade. Estou aqui no que precisar. E eu quero agradecer a Fundação Cultural, em nome da Denise Lemes. Eu não acabei não tocando nesse assunto, mas eu e a Fundac, nós sempre tivemos uma ligação muito grande, porque em 2006, quando eu estava no meu último ano de faculdade de História, eu fui estagiária lá e aprendi muita coisa. Quando eu fui trabalhar, eu fiquei na Biblioteca de Artes, e depois mas acabei me envolvendo muito com a Denise nos assuntos do arquivo público. Então, o projeto Recontando Caraguá, na época, ela me levava para todas as entrevistas que tinham, né? E quem fazia as transições das entrevistas do projeto Recontando Caraguá era eu. E era naquele gravador ainda, aquele tecla, desliga, liga, desliga. E, nossa, mas eu amava transcrever as entrevistas com as pessoas antigas. Então, eu aprendi muito com a Denise lá no museu. E quando foi em 2012, eu fui chamada para trabalhar lá. Fiquei 1 ano e meio com a Adriana Coutinho. A Luzia também foi uma das minhas maiores professoras, então eu devo muito a Luzia e a Denise, tudo que eu aprendi na parte de história, de museu, eu devo muito às meninas, não são minhas grandes professoras. E o museu eu fiquei durante 1 ano e meio atendendo as escolas, dentro do projeto Golfinho, que tinha no museu. E eu acabei saindo, então, pelo fato de ter passado um concurso, né? E acabei saindo, então, do museu. Mas é isso, a minha história é essa. O que eu puder estar ajudando, né? Aí na soma aí da contação da história, do meu projeto do Pequeno Caiçara, e falar da minha cultura, onde que tiver que ir, eu estou sempre à disposição. E é o que eu amo falar, da minha cultura caiçara. Obrigado. Com certeza a gente vai fazer muitas outras ações, muitos outros projetos. Deus quiser. Eu te agradeço muito pela participação. Obrigada a você. Dadinho, vamos lá. Fica à vontade. Eu gostaria de iniciar agradecendo a
essa possibilidade que você me deu de estar junto com essas pessoas espetaculares, com a Edna, com o Marinho, com o Guiado. E isso daí para mim é muito importante, porque eu sei que eu estou chegando no final. Hoje eu estou sendo um dinossauro, mas é gostoso quando a gente sabe que tem gente que vem nos substituir, e substituir com mais qualidade, com mais amor e respeito por Caraguatatuba. Porque isso é de extrema importância. É que nem a Edna estava falando a respeito da época que vendia peixe na praia, você lembra? Que toda temporada ia uma meia dúzia de gente para Santa Casa com espinho de bagre no pé. Né? Então, quando eu consegui fazer o entreposto de pesca de Caraguatatuba, eu estava ligado a essa área. Eu era da saúde pública, né? Então eu estava ligado, o motivo era o respeito ao pescador, a qualidade do pescado que estava sendo vendido e o respeito ao turista, que podia andar na praia à vontade, que não tinha aquele mau cheiro, o espinho de bagre, né, dente de cação. Então uma coisa soma na outra. E eu acho que eu tenho que fazer um outro agradecimento também a algumas pessoas que eu vou citar o nome. Ao professor Romero, Dr. Luiz, do advogado, Marino Garrido, que participei da fundação do Centro Cultural do Litoral Norte, que foi um grupo que realmente se preocupou em trazer à tona o passado de Caraguatatuba. Eles têm um trabalho excelente, que eu não sei onde está, espero que não esteja perdido, mas são pessoas extremamente importantes. Gosto agora do presente pessoas que nem o Pedro Caetano, que faz um trabalho excelente, ao Pitágoras, com o cancioneiro Caiçara, que traz sempre em memória o padrinho dele, o seu Altamir, que o Pitágoras acho que adula mais a memória do Altamir do que o Marinho, que é filho. Certo? É um adulador de marca maior, certo? E principalmente agora, essa oportunidade, Felipe, que você está nos dando, certo? Da mesma forma que ele, vindo de São José para cá, você nasceu aqui e está à procura da preservação da nossa memória, da nossa história, da nossa cultura. Coisa que a Denise também não fica atrás. Tenho profunda admiração por ela. É outra pessoa que está dentro dela essa luta, esse amor pela cultura, pelo estudo, pelo passado. Então eu só posso agradecer e dizer, se tiver mais gente como vocês, certo? Eu tenho certeza que Caraguatatuba não será esquecida. Eu bonito de ver o Felipe tão novinho, né? Tão aí já ingressando novinho, nem tanto. Novinho, da idade do meu filho. Felipe, deixa eu dar umas considerações para me chamar pro mutirão lá, esqueci. Claro. Fala, pô. Pode falar. Eu queria convidar a todos, para dia 24 agora, vai ter o mutirão do Guardião. Na verdade eu falo Guardião, mas são os Guardiões, porque eu não faço nada sozinho. Então tá bastante gente envolvida, a galera da Associação Caraguatás, o Roque, o seu Caetano, os meus apoiadores. O mutirão do Guardião é para as pessoas terem noção o que é tirar lixo e preservar. É uma ideia que eu sempre tive, junto com o trabalho de tirar lixo meu durante a semana. O último domingo do mês eu tiro para poder estar chamando meus amigos, as pessoas que gostam do meu trabalho, simpatizantes, que vê a galera da rede social, entendeu? Para eles sentir o que é tirar o lixo, tá ali, é tão prazeroso, muita gente, criança. Então eu quero fazer um convite para vocês, todos caraguatatubenses, estão convidados para o dia 24 agora, no entreposto ali no Mangue do Camaroeiro, para o mutirão do Guardião. Não precisa levar nada, graças a Deus eu estou fazendo corre com tudo, água, luva, né? Eu vou até levar álcool gel e máscara, porque tem gente que ainda está nessa vibe, a gente tem que respeitar. Tem gente que não está, tem gente que está. Então eu peço para vocês aí, vão, que vai ser, é um modo de você dar um presente para Caraguatatuba, cuidando do mangue, tirando o lixo do mangue, vendo os guaiazinhos tudo saindo ali debaixo dos plásticos. Isso aí é para todos nós. Então tá o convite. Eu também queria falar que a minha rede social é @Guardião da Costeira, no Facebook é Gigliard Bafo Ferreira e tem o canal no YouTube também que é @Guardião da Costeira. Muito obrigado. É isso, então a gente está encerrando aqui hoje esse bate-papo, um bate-papo bem rico. Acho que a gente conseguiu trazer para vocês
um pouco do que foi esse desenvolvimento de Caraguá, um pouco de algumas lembranças de algumas pessoas importantíssimas para a cultura e para a história caiçara, e, enfim, deixar aberto aqui esse precedente para novos encontros, novos debates, e que a nossa cultura permaneça sempre viva. Um agradecimento especial à Silmara Matias, a nossa presidente, ao prefeito Aguilar Júnior, e a todos vocês que prestigiaram esse encontro nosso. Uma ótima noite.